Olá, querido crismando, querido catequista, paz e graça na sua vida. Vamos dar continuidade ao tema Espírito Santo. Aprendemos a semana passada que é Jesus quem envia o Espírito Santo. Foi no nome de Jesus que Deus Pai enviou o seu Espírito para permanecer conosco todos os dias até a vinda do nosso Salvador. E hoje vamos aprender um pouco quem é o Espírito Santo, quem é a terceira pessoa da Trindade. E para isso, vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo do 13 ao 17, e diz o seguinte: Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém cumprirmos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que João foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram, e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu Filho muito amado, a quem ponho minha afeição. Meus queridos crismando, que esta palavra sirva para a nossa salvação. Aprendemos aqui, por meio desse texto, que fala sobre o batismo de Jesus, que aparece neste texto, escrito por Mateus, as três pessoas da Trindade. A pessoa do Pai, que se manifesta aqui nesta voz, que diz: Este é meu Filho muito amado. A pessoa do Espírito, que o autor escreve como um pássaro. E a pessoa do Filho. Para isso a gente deve compreender, neste texto, que aparece para nós a Trindade. Três pessoas, com características diferentes, com formas diferentes de agir no projeto de salvação. Mas que esses três é apenas um Deus. É assim que nós cremos, é assim que é a fé católica. Cremos na Trindade. Um único Deus que se manifestou ao ser humano, que se deixou ser conhecido em três pessoas. Mas poderíamos fazer a seguinte indagação: como podem eles ser um? Santo Agostinho, tentando compreender o mistério da Trindade, como ele mesmo escreve, é um mistério impossível ser compreendido. Ele chega à conclusão, depois de escrever tanto sobre a Trindade, que diz que tudo que escreveu é pouco para expressar quem é a Trindade, quem é Deus. Mas podemos ter aqui um pequeno entendimento, mas é o Espírito Santo quem dará o verdadeiro entendimento a vocês. Podemos compreender da seguinte forma: São Paulo, por meio das suas cartas, e tantos outros escritores bíblicos, diz que ninguém jamais viu Deus. O próprio Jesus diz aos seus discípulos que ninguém jamais viu a Deus, a não ser ele que desceu do céu. Ninguém jamais viu o Pai. Essa é a expressão que ele usa. Então Deus, um ser onipotente, que criou todas as coisas, que ofereceu ao ser humano um projeto de vida. O ser humano rejeita esse projeto, escolhendo o projeto de Satanás. Então Deus cria um plano de salvação. E neste plano de salvação, ele é o autor. Este plano de salvação para salvar a mim e a você, ele se revela ao ser humano como um pai. Mas adiante, o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, diz que chegaria o dia em que viria o Salvador, nascido de mulher, para nos salvar do pecado. Então o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E a humanidade conheceu a pessoa do Filho.
O próprio Filho chega diante dos seus apóstolos, como vimos a semana passada, e diz: olha, convém que eu vá, pois se eu não for, o segundo Paráclito não poderá vir. Mas eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará o outro Paráclito. Após Jesus ter cumprido sua missão, ter nos salvado, dar-nos a graça, ele mesmo é elevado aos céus. E o próprio Deus se faz Espírito para habitar em nós e ficar conosco, nos dando força, por meio dos seus dons, nos levando à santificação, esperando a sua vinda gloriosa. Se fôssemos falar no âmbito da ciência, poderíamos pensar da seguinte forma: a água, sua composição química, são duas substâncias, como nós compreendemos muitas vezes nas aulas, H2O. Mas esta água, ela é conhecida pela humanidade em 3 estados. O sólido, que é aquelas pedras de gelo, o líquido, e o gasoso, a água que evapora. Se perguntarmos a uma criança, quando tivermos com gelo na mão, o que é aquilo que está na mão, ela vai dizer que é gelo. Mas você sabe muito bem que a essência daquele gelo, que a sua composição química é H2O. Se perguntarmos à mesma criança o que é aquela água sendo evaporada, ela vai dizer que é fumaça. Mas você sabe que a composição química é a mesma. Assim, tanto a água em sólido, líquido, gasoso ou sólido tem a mesma essência. Deus é um, mas se manifestou ao ser humano, se deixou ser conhecido em 3 pessoas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Os 3 é a mesma essência, a mesma substância e a mesma natureza. O próprio Jesus disse isso. Um dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Por que então esse discípulo fez essa pergunta? Porque tanto a Sagrada Escritura como a doutrina judaica falava desse Deus que se manifestou ao ser humano na pessoa do Pai. E o que esse discípulo queria apenas era conhecer o Pai. Então Jesus olhou para ele e disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu querido, nesse encontro de hoje, a gente aprendemos que o Espírito Santo é Deus. Na pessoa, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essas palavras e firmar a nossa fé, para que um dia possamos juntos estarmos na glória celeste. Fique todos na paz e no bem de Deus.